Olá, o meu nome é Joana Silva Gomes, eu sou médica de neurocirurgia e o tema que hoje venho-vos falar é sobre a hidrocefalia. A hidrocefalia não é uma doença muito conhecida, embora normalmente acontece nas crianças e os pais de crianças com hidrocefalia vivem à volta um pouco dos problemas relacionados com esta doença e daí a sua importância falar sobre ela. A hidrocefalia é a acumulação do líquido que nós temos a circular dentro do cérebro, que é produzido no cérebro e circula também pela coluna. Este líquido chama-se, também chamado de líquido cefalorraquidiano, por ser produzido no cérebro, céfalo e raquidiano, circular no raquis, que é a coluna, ou também vulgarmente conhecido como líquor. Todas estas designações são sinónimos. Nós temos, esse líquido é aquele que, quando a pessoa é submetida a uma punção lombar, que é uma retirada de líquido através de uma agulha da coluna, é esse líquido que nós obtemos. Serve para, por exemplo, diagnósticos de infecção, como a meningite. Esse líquido é produzido diariamente no nosso cérebro, numa estrutura que está dentro de umas cavidades chamadas ventrículos e constantemente está a ser produzido e absorvido. Existem situações clínicas em que há um aumento da quantidade de líquido dentro do cérebro, que é a tal hidrocefalia. Uma das causas em que existe hidrocefalia é quando há por questões congénitas que já nasceram com a criança, há uma estenose, há uma obstrução, há um estreitamento em alguma zona do cérebro da passagem desse líquido, fazendo com que ele escoe mal e se acumule mais acima no cérebro, nessas cavidades onde é produzido. Uma das doenças associadas a isso é a estenose do aqueduto de Cílios, que é uma estrutura por onde deve passar esse líquido, que em algumas pessoas está mais apertada e faz com que ele se acumule a montante, digamos, acima dessa obstrução. Existem outras situações em que o líquido é produzido normalmente, circula, não existe obstrução, circula normalmente, só que não é absorvido de uma maneira eficiente pelas estruturas que depois o vão absorver. Situações associadas a isso, por exemplo, a hemorragia cerebral que acontece em prematuros, isto no caso de crianças. Também existem situações de hemorragias cerebrais por aneurismas, por exemplo, no adulto, que também podem levar a desenvolver a hidrocefalia, infecções também do sistema nervoso central, a tal meningite ou ventricolites, infecções vão também causar cicatrizes, digamos, nas estruturas que deveriam absorver aquele líquido e elas passam a não absorvê-lo tão eficientemente quanto ele é produzido e acaba por se acumular no cérebro. Isto são alguns dos exemplos de doenças que causam a hidrocefalia. Como é que ela se diagnostica? Existem formas de apresentação diferentes conforme a causa.
A hidrocefalia pode ser mais aguda, ou seja, manifestar-se de uma forma súbita, sem nunca se prever que a pessoa sofria de alguma forma de obstrução ou de absorção deste líquor, ou podem se manifestar de uma maneira mais programada, mais crónica, que se vai verificando que está a acontecer. Conforme a forma da apresentação, os tratamentos e os cuidados necessários mudam, não é? A forma mais aguda pode surgir com dores de cabeça, chamadas cefaleias, como termo médico, principalmente que acordam a pessoa durante a noite, quando está em posição deitada, agravam. Podem estar associadas a alterações de estado de consciência, com uma prostração excessiva, anormal, uma sonolência muito anormal, a incapacidade da pessoa se manter desperta. Estes sintomas devem fazer com que procure-se imediatamente um serviço de urgência. Também podem-se associar de vômitos, mas dentro destes outros conjunto de sintomas. Também pode haver alterações visuais associadas, a chamada diplopia, que é ver a dobrar. Tudo isto podem ser sintomas que podem ter outras origens, mas também que podem estar relacionados com a hidrocefalia, principalmente se houver algum antecedente de alguma doença que pudesse predispor à hidrocefalia, por exemplo, uma hemorragia do prematuro, ou outro tipo de hemorragias, antecedentes neurológicos, neurocirúrgicos, de meningite, fazem com que aumente a probabilidade de um diagnóstico de hidrocefalia. Nos casos realmente com alteração do estado de consciência, prostração excessiva, vômitos que não melhoram, deve-se procurar o serviço de urgência. E será, portanto, será avaliado pelos médicos, se for uma criança pela pediatria, se for um adulto pela parte dos adultos, e no caso suspeita de hidrocefalia, se for um bebê, pode até fazer uma ecografia pela fontanela, nos casos em que tem a fontanela aberta, aquela abertura que os bebés até um ano e meio de idade têm, que corresponde a não, os ossos do crânio ainda não se terem juntado, portanto é uma abertura para o cérebro, digamos, ou então, nos casos em que o crânio já está fechado, fazem um taque cerebral que permite diagnóstico da hidrocefalia. Nos casos mais, digamos, de uma evolução mais lenta, pode-se ir desconfiando e fazer uma avaliação antes de uma situação aguda. São, por exemplo, as crianças, lá está, os prematuros, tem sempre que se vigiar, existe sempre esse risco, se souber que teve uma hemorragia do prematuro, tem sempre risco de vir a desenvolver hidrocefalia. Como é que se detecta? Nas consultas de pediatria, detecta-se um aumento grande do perímetro cefálico, não é? Do perímetro que se vai medir nas consultas do crânio, um aumento acima do percentil 95, pode fazer suspeitar. A tal fontanela estar tensa, ou seja, estar para cima e sentir-se tensão nela, pode fazer desconfiar de hidrocefalia, e nesses casos então faz a tal ecografia, se a fontanela estiver aberta, ou então pode-se até fazer um estudo puro por ressonância magnética cerebral. Nesses estudos que se faz, nesses estudos imagiológicos, pretende-se também ver se realmente se confirma a hidrocefalia, se tem sinais de hidrocefalia aguda, por exemplo, vê-se na ressonância e no taque cerebral, e também a causa. Também será importante para depois o tratamento depende um pouco da causa.
Nos casos em que se faz ressonância cerebral, realmente a causa é, por exemplo, a estenose do aqueduto de Sylvius, uma obstrução, ou outra obstrução da passagem do líquido, um dos tratamentos possíveis é uma endoscopia cerebral. Chama-se vulgarmente a ventriculocisternostomia endoscópica, que consiste, através de colocação de um endoscópio dentro dessa cavidade dos ventrículos, arranjar um local através de um balão que se coloca pelo endoscópio, isto tudo milimétrico, e faz uma abertura noutra zona do cérebro para o líquido passar por lá e não pelo sítio onde deveria, mas que está obstruído. É um dos tratamentos possíveis no caso da obstrução. E outro que também é conhecido é a válvula ventrículo-peritoneal, ou shunt ventrículo-peritoneal, ou derivação ventrículo-peritoneal. Tudo isto são que refere-se ao mesmo tratamento. Este tratamento consiste em colocar um dreno dentro do ventrículo que faz com depois o dreno passa por baixo da pele até à região do peritoneu, a tal peritoneal, que é dentro da cavidade abdominal, dentro da barriga. Isso desvia o líquido, por isso se chama uma derivação, desvia o líquido para passar a circular entre o ventrículo, cérebro e através do dreno para o abdômen, onde depois é absorvido normalmente. Este é um tratamento que pode ser definitivo ou pode precisar, ao longo da vida, de alguma revisão, nos casos em que este sistema fica obstruído ou se desconecte, ou então nos casos em que a criança foi colocado muito pequenino e a criança cresceu e o dreno, apesar de ser grande, não acompanhou o crescimento da criança, ou nos casos de infecção, pode ser necessário rever, e são os casos em que pode haver necessidade de uma nova intervenção cirúrgica. Normalmente, quando a pessoa precisa da colocação deste dreno, está dependente dele para a vida. Basicamente é isto que eu queria falar numa primeira abordagem assim mais simples sobre a hidrocefalia e os seus tratamentos. Será sempre uma situação em que necessita de acompanhamento de neurocirurgião, e daí idealmente neurocirurgião pediátrico, e daí deve-se realmente referenciar a esta especialidade. Espero que tenham gostado, que tenham aprendido um pouco mais sobre esta doença. Vemo-nos num próximo vídeo. E se gostaram deste vídeo, façam like, escrevam nos comentários o que acharam deste vídeo, se foi elucidativo, se querem mais vídeos como este, e subscrevam o canal.